já entrou, vamos. Fala, Olá, pastorzão. e aí? Tudo bem? Boa tarde. Boa Aí é tarde. bom dia, né? Você tá na Flórida, né? Aqui é bom dia. Bom Graças a dia. Deus, apesar de toda essa crise, apesar de todo o espanto global, a gente consegue, através da internet, ensinar as pessoas, treinar, e É vamos verdade. hoje, mais uma vez, ajudar as pessoas aí. Obrigado pelo Pastor, convite. o prazer é meu te receber aqui no meu Instagram, na minha live. E, pastor, como que tá a quarentena aí? Só para a gente saber como que tá as coisas por aí. Ó, tá difícil porque realmente aqui ninguém sai na rua, né? Hoje, oficialmente, os supermercados eles estão abrindo só para quem tem alguma necessidade. Se você não provar que tem necessidade, você não entra. As escolas estão todas fechadas. Na rua, você só pode sair de carro se tiver uma permissão para serviços emergenciais, por exemplo, se você é médico, se você está trabalhando em alguma construção, obra civil, ou serviços essenciais, de enfermeiros e tal. Senão, você não pode nem sair de carro. Mas, fora isso, esse tempo em casa está sendo um tempo para muita gente rever conceitos, se aproximar do que é importante, se aproximar de Deus acima de todas as coisas, estudar mais, estar mais com a família. Então, depende muito como você quer interpretar isso. Você quer interpretar com medo, com susto, ou se você quer interpretar como uma oportunidade de se reorganizar e se reinventar. Porque muita gente vai precisar se organizar e se reinventar nesse tempo. Deus está te dando tempo em casa para isso. Eu vi essa quarentena como uma dádiva divina, porque eu acho que desde que o meu bebê nasceu, eu nunca tinha passado tanto tempo com ele em casa. Uhum, Então, uhum. a leitura bíblica, a oração, estar com a família, tudo isso aí facilitou muito. Muito, muito. Pastorzão, eu te chamei para a gente falar um pouquinho sobre é, reino e destino, o propósito do céu na terra, né? Como a Uhum. gente conquistar as coisas temporárias sem perder o foco naquelas que são eternas. Amém. E eu queria começar esse nosso bate-papo pela vida de Abraão, né? Quando Deus faz Tá. um chamado para Abraão em Gênesis 12, o termo hebraico que Deus usa lá é ler, lerá, ou seja, saia para você mesmo. É como Uhum. se Deus estivesse chamando Abraão para uma peregrinação, onde Deus levaria Abraão a conhecer realmente quem é Abraão. E eu acredito que essa seja uma peregrinação de todos nós, né? É uma caminhada de autoconhecimento, para que Deus possa extrair o melhor da gente. E uma outra coisa também que eu gostaria da gente bater um papo sobre isso, é sobre os testes, né, que Abraão passou. Deus fez Abraão passar por alguns testes. E o mais famoso deles, que é a Aquedá, o sacrifício de Isaac, eu queria ouvir do senhor também, por que Abraão vai, Tiago, em silêncio para esse sacrifício, sabe? Você vê quando é em Sodoma e Gomorra, para ali tentar salvar a cidade, tentar salvar aqueles homens que eram ímpios, ele interpõe a Deus, ele argumenta, ele fala, mas quando ele vai levar Isaac, ele vai em silêncio, ele não ousa falar uma palavra, ele não argumenta, ele não reclama, ele não tenta Uhum. persuadir a Deus para Uhum. livrar ele desse sacrifício. Então, queria que a gente começasse o bate-papo por aí. Primeiro falando dessa peregrinação de todos nós, né? Acho que nós somos todos peregrinos aqui nessa terra. Uma coisa que eu explico muito, né, para os nossos alunos, para quem me escuta, é que eu acredito nas coisas eternas e acho que a vida aqui é muito passageira. Mas o que eu sempre falo é o seguinte: ela é passageira, mas não precisa ser desgraçada, É entendeu? verdade. Não é É, porque é passageira que tem que ser miserável, não é? concordo. Então, assim, se você conversar com um bilionário, ele vai te falar que as experiências são as verdadeiras riquezas da vida. Eu já tive a oportunidade para escrever esse meu livro aqui, que eu vou até te enviar meu livro novo, Especialista em Pessoas. Obrigado. É uma honra. Para Obrigado. escrever esse livro aqui, eu entrevistei muitos líderes mundiais. Dos 10 caras da lista da Forbes, eu consegui entrevistar 3 dos 10, lista Uau. bilionários da Forbes. Os 3 falaram para mim assim, ó, riqueza é experiência. Então, se riqueza para bilionário não é dinheiro, é experiência, então Abraão é bilionário. Ok. Entendeu? Então, há muita gente aqui que às vezes não está com dinheiro na conta, é rico, é riqueza. Por quê? Porque nossas experiências é que nos fazem ricos ou não. Então, as experiências da vida não precisam ser miseráveis. Paulo,
morreu decapitado, preso, sem dinheiro. Mas você vai falar que ele era um miserável? Ou você... As experiências dele. Olha as experiências que Paulo teve. Então, assim, esse percurso, essa peregrinação na Terra é muito passageira, mas ela não precisa ser desgraçada. Então, o meu chamado, cada um age na multiforme sabedoria que Deus chamou e concedeu. O meu chamado é ajudar as pessoas a terem uma vida melhor na Terra, enquanto não adentramos a eternidade, enquanto não reinamos com Cristo, enquanto as coisas eternas não se estabelecem. Porém, nossos olhos não podem estar nas coisas passageiras. Essa é a diferença. As pessoas confundem, elas vão para o extremo. Então, já que a gente só vai para a eternidade, esquece tudo isso aqui. Não, se você esquecer tudo isso aqui, atrasar a conta de luz, vai cortar. Se você não pagar a escola do teu filho, não vai estudar. Se você não tratar bem a sua família, vai ter problema familiar. Se você não tiver educação emocional, você vai ter depressão, pânico, ansiedade, rancor e tal. Então, esse é o nosso trabalho. E eu acho que Abraão, ele ensina muito isso. Porque essa viagem para dentro de si mesmo, essa autodescoberta, faz inclusive você acreditar quando Deus fala contigo. Porque a maioria dos homens, como Gideão, quando Deus falou assim, ó, eu quero isso de você, ele fala assim, eu? Eu sou o mais pobre, eu sou o menor. Porque ele não tinha feito essa autodescoberta. Não, calma aí. Se Deus me criou, ele me criou para dar certo. Se o engenheiro não cria um prédio para dar errado, o marceneiro não cria uma mesa para dar errado, porque Deus vai te criar para dar errado. O ser humano precisa entender que ele é um projeto e não um acidente de Deus, né? É plano de salvação e não acidente da salvação. Muito, né? Bom, isso aí. As pessoas precisam entender que Deus tem um projeto. Outra coisa que me chama a atenção nessa saída de Abraão, Thiago, é a maneira com que Deus diz para ele sair, deixando as coisas. Porque Deus parece que começa falando das coisas mais fáceis para as mais difíceis. Primeiro deixa a sua terra, ou seja, deixa aí o lugar que você vive, os seus costumes, maus costumes, né? Porque Abraão vivia numa região muito idólatra, ok? Depois deixa a tua família, ou seja, desconecte-se dos seus parentes, daqueles que formaram o teu caráter até agora, a sua visão até agora, e depois, por último, deixa a casa de teu pai. Ou seja, é mais fácil deixar a minha cidade do que deixar minha família. Depois é mais fácil deixar a minha família do que deixar o meu pai. Então Deus vai do mais fácil para o mais difícil. Mas Abraão tem que ir deixando, né? Você e eu, foi preciso, tanto você como eu, para chegarmos até onde chegamos, na nossa caminhada de vida, deixar também muitas coisas. E às vezes eu penso que as pessoas nem sempre estão preparadas para deixar coisas para trás, né? Para se desconectar daquilo que faz mal, para se desconectar daquilo que trava, que prende, né? O que você diz disso? O ser humano, ele se apega, claro, porque nós somos seres humanos, a gente se apega a coisas que não são eternas. E aí quando Deus manda desapegar, para algumas pessoas é muito difícil. Por exemplo, desapegar a própria geografia. Geralmente, não é com todos, mas geralmente quando Deus foi usar alguém, mudou a geografia, biblicamente falando, né? Para muitas pessoas, ele tira de uma cidade outra, de um bairro para o outro, e alguns de uma nação ou de um continente para o outro. Mas se você está muito apegado a isso, mas meus amigos de infância. Então, viver os propósitos de Deus é menos importante que seus amigos de infância? Mas e meu carro que eu comprei? Será que essas 70 parcelas que ainda faltam é mais importante do que uma palavra de Deus? Então, nós precisamos desapegar emocionalmente. Eu acredito que esse apego é algo emocional. É por isso que eu falo muito sobre inteligência emocional. A gente se apega emocionalmente a coisas que são muito passageiras. Quando Abraão desapega, a promessa começa a se cumprir. Então, será que a gente está preparado emocionalmente para desapegar do que já não é mais interessante para Deus? Porque tem coisas, pastor Eduardo, que por um tempo é bom para Deus. Assim, certas amizades, certas geografias, certos ambientes, que aquele é o tempo que você tem que passar. Por exemplo, a prisão não é bom para ninguém, mas para José foi importante por um tempo. Porque ali ele conheceu quem ia soprar o nome dele no palácio. Exato. Mas você não pode se apegar a coisas que para Deus são passageiras, são momentos para você. Você vai ficar aqui por um momento. Você não vai ficar aqui para sempre. Da mesma forma que prisão não foi lugar para José, o palácio não fez tão bem a Davi. Você vê que todas as tragédias que aconteceram na vida de Davi não foi na batalha, não foi na rua, foi no palácio. É verdade. Então, assim, tem coisas que a gente precisa estar muito atento.
Porque não é se é bom ou se é ruim, é se Deus deixou ou não deixou, se Deus pediu para largar ou se Deus pediu para você segurar. O que Deus falou? Às vezes, como você falou, até mudar a geografia, as pessoas têm muita dificuldade, né? As pessoas sempre falam assim, pastor, como que eu faço para dar certo? Como que eu faço para acontecer? Como que eu faço para o meu ministério romper? Como que eu faço? E nem sempre, elas ficam se perguntando o que devem fazer, mas nem sempre estão dispostas a fazer. O que eu entendo? Se a minoria das pessoas, a menor parte das pessoas, conseguem alcançar posições que eles entendem que têm sucesso, tanto de vida como ministerial, e sucesso que eu digo na satisfação própria dele, é porque essas pessoas foram capazes de deixar coisas que os outros não foram. Então, a gente vê ministérios, nós temos ministério de amigo, igual do pastor Jackson Antônio, ministério que aconteceu em Londres. Ele é brasileiro, mas teve que acontecer lá. Deus tirou o cara da sua terra, fez acontecer lá para honrá-lo muito. E assim nós vemos ministérios aí na América, né? E outra coisa, você está falando de geografia, mas tem também mudanças que às vezes não são geográficas. Por exemplo, o Marcos Salles, ele é um grande cantor, ele é um grande compositor, mas ele dá muito mais certo como um pastor de igreja. Olha só, se você achar, não, Deus me chamou para música e acabou, e não migrar para o que Deus realmente quer, não entender que a música foi um tempo, você vai ter um resultado pequenininho aqui, enquanto Deus te chamou para conquistar muita gente aqui. Então, essa migração, às vezes, não é só geográfica, é migração de ministério. Não é porque Deus começou contigo na música que vai terminar na música. Às vezes, agora Ele quer te usar na palavra. Migração de conhecimento. Às vezes, você foi muito bom numa área de conhecimento, mas agora Deus quer te usar em outra área de conhecimento. Então, se a gente não soubesse adaptar aos tempos divinos, se a gente não fizer essa viagem, como você usou a palavra certa, essa peregrinação. A vida é uma peregrinação. E toda peregrinação tem paradas, tem mudanças de rota. Se a gente não souber adaptar a isso, seguindo sempre o GPS, que é a voz do Espírito Santo, a gente vai estagnar em uma estação da peregrinação e não vai avançar. Por mais que alcancemos a eternidade, vivemos uma vida sem graça na Terra e Deus não nos chamou para ver uma vida sem graça. Das mudanças que você sofreu na vida e no ministério, qual foi a mais difícil, no seu ponto de vista? Eu acredito porque você antes de ser um escritor famoso, de ser um pastor que prega por todo o Brasil, você era um empresário. Então, eu acho que essa foi a mais difícil. Porque você se apega ao que você aprendeu. Essa migração de conhecimento que eu digo. Então, por muito tempo, eu falei assim, eu quero ser o melhor empresário na área. Eu quero dominar esse assunto. Eu quero estudar tudo sobre empreendedorismo. Inclusive, na época, eu comecei a estudar sobre coaching para me ajudar na empresa, né? Então, eu quero melhorar nisso, eu quero aprender aquilo. Quando Deus te migra de conhecimento, é muito difícil. Tá bom, isso foi só por um tempo, tá bom? Agora você deixa esse conhecimento empresarial que eu quero te usar em sabedoria bíblica. Eu vou falar, não é possível. Aí eu vou ter que começar de novo. Se você que está me escutando não souber recomeçar, você não vai viver essa peregrinação aqui na Terra. Recomeçar é uma especialidade de Deus. Deus recomeçou a terra com Noé. Ruth teve que recomeçar sendo moabita na terra de Israel. Jacó atravessou o Jordão e recomeçou. Deus é especialista em recomeço. Se você não souber recomeçar, você não vai viver a peregrinação aqui na terra até chegarmos, alcançarmos o reino com Cristo, a eternidade. Então, foi muito difícil essa migração, mas foi possível e, graças a Deus, os meus frutos estavam no ministério e não na vida empresarial. Eu acompanhei um pouco dessa sua migração, quando você começou o CID lá no Rio de Janeiro. Uma coisa que eu sempre vi lá em você foi que você sempre teve muito prazer em ensinar as outras pessoas, né? Uhum. Isso era notório, sempre foi notório, o seu prazer de ensinar, de compartilhar, né? Quando você me chamou para estar lá, eu vi como que você tinha esse prazer, como que as pessoas percebiam isso, né? Então, essa mudança para você acha que foi mais fácil? Porque você estava fazendo uma coisa que você gostava, ou você teve que se esforçar muito para poder perder também a inibição, falar em público, falar com as pessoas? Mas olha como é que é. Eu acredito que Deus vai forjando o nosso destino. Certo. Desde criança, ele foi já me desinibindo de falar em público. Com 5 anos de idade, eu lembro que eu recitei o Salmo 121 de cabeça, não sabia nem ler. Minha mãe me treinou e eu falei na igreja. Dos 8 anos para frente, eu sempre fui o orador da turma. Tudo que tinha que falar na turma da escola, era eu que falava.
Então Deus já foi me Você treinando. sempre teve facilidade com a Era uma habilidade natural, exatamente. Certo. Nosso destino, em geral, está ligado a uma habilidade natural que Deus colocou na gente. Tem gente que vai estudar a Bíblia a vida toda e não vai saber 10% do que você sabe, estudando menos do que quem estudou pra caramba. Tem gente que vai estudar artesanato e nunca vai conseguir fazer um crochê. Tem gente que nunca fez curso e faz. Tem gente que vai estudar violão, não vai tocar, como um cara que é autodidata e é especialista. Deus colocou habilidades naturais na gente e isso está ligado ao nosso destino. Aí eu percebi essa migração de conhecimento do empresarial para treinar pessoas na sabedoria. Aí eu comecei o CID. Agora, olha outra coisa difícil. Você lembra do CID na época que era presencial. Aí chegou a era online. Aí eu tive que começar a escutar todo mundo falar o seguinte: Thiago, esquece o presencial, vamos para online. Aí eu fiquei, não, mas Deus me deu isso aqui. Calma, você não pode confundir. Deus me deu o projeto, não a forma de entregar. Okay. E aí, em 2016 para 2017, eu parei com um clube de inteligência presencial e fui só para online. Hoje a gente somos milhares de alunos. Se eu tivesse insistido no presencial, eu estaria com 300 alunos. Hoje nós somos milhares e milhares. Mundo afora, nós temos alunos de 18 países no clube de inteligência. Mas isso por quê? Porque eu soube mais uma vez migrar. Dessa vez não de área de conhecimento, mas de forma de entrega. Como entregar o conhecimento. E eu acredito que para todos nós que ensinamos presencialmente, é uma dificuldade migrar para o digital. Difícil. É muito difícil. Quando eu tive que migrar também o RISA e a Escola do Reino, sair do presencial e ir para o online, né? Você fala, eu não tenho o aluno ali na minha frente, eu não estou vendo ele, tem que falar para uma câmera, foi complicado. Eu nunca tive facilidade com câmera, né? Se você me entrega uma igreja cheia, eu vou lá e faço a festa, e prego, e sabe, e me dou super bem, porque é o meu ambiente, é quase que meu habitat natural. Mas as primeiras vezes que eu tive que enfrentar uma câmera, irmão, foi complicado. Mas agora, eu tive que transicionar. Essa sua dificuldade é a dificuldade agora de 90% dos pastores do Brasil e do mundo por causa do coronavírus. Eles não estão conseguindo estar no habitat natural. Agora estão de frente para isso aqui, para o celular. Exato. Então, olha só, quem entendeu... E quem chegou primeiro, né? Quem entendeu isso lá atrás... Olha só, vou te dar um dado interessante, porque eu estou conversando com pastores do mundo todo. Eu acabei de desligar aqui com um dos maiores pastores dos Estados Unidos, um pastor americano altamente reconhecido no mundo. E ele me falou o seguinte: Thiago, tem pastores que pregavam para 100 pessoas, pastores de igreja pequena, pregavam para 100 pessoas e fazem live para 2, 3 mil pessoas. Então ele tinha 100 pessoas presencial, mas já trabalhavam online há muito tempo. Então agora na crise ele está falando com 2, 3 mil pessoas. E tem pastores que tinham 8, 9 mil membros presenciais que hoje estão fazendo live para 500 pessoas. Uau! Entendeu como inverteu? Então tinha gente que tinha menos pessoas alcançando mais gente na internet. Tem gente que tem muita gente presencial, não alcança ninguém na internet. Então essa migração é muito importante. E você vê que na vida de Abraão ele foi migrando, não só geograficamente, mas foi migrando funções, foi amadurecendo emocionalmente, foi atualizando a voz de Deus. Eu sempre conto aquela história até que você começou no início, de Abraão levando Isaac. Você imagina que você recebeu uma ordem que diz o seguinte: mata seu próprio filho. Aí ele vai lá. Só que antes dele matar, ele resolve abrir o e-mail e dar o F5, dar aquela rolada para baixo para dar uma atualizada, e chega um novo e-mail de Deus. Não mata. Então, se você não consultar Deus em todo momento, se você não tiver atualizado com o que Deus está falando em todo momento, você pode cumprir uma ordem de Deus, só que era passada. Já tinha mudado e você não estava atento. Uau. Na peregrinação aqui na Terra, nós precisamos estar consultando a Deus, atualizando nossa caixa de e-mails com Deus, atualizando nosso WhatsApp divino, para saber o que Ele quer hoje. Porque às vezes o que Ele te falou amanhã era um teste, e o de hoje já é uma nova ordem. Meu Deus, coisa boa, coisa linda. Eu também, agora, né, eu sempre resisti muito a escrever. Muito, eu sempre resisti demais. Porque eu ficava imaginando o trabalho que aquilo ia dar e eu ficava focado nos alunos. E eu falava, eu vou desfocar do que eu fui chamado. E depois, eu fui ouvindo aí muitos, principalmente o pastor Arão Xavier, que é nosso amigo em comum, que puxou a minha orelha muitas vezes, falou, cara, você tem que deixar o livro,
Você tem que deixar escrito, você tem que deixar o legado. E eu me lembro também quando você escreveu Rumo ao Lugar Desejado, eu acho que eu fui uma das primeiras pessoas a lerem esse livro. Isso. Eu até na primeira edição dele tem lá um endosso Aham. meu lá que eu É, coloquei para você. E agora eu escrevi meu primeiro livro, que eu até te mandei aí para você muito ler. bom. Aham, E li. saiu da gráfica, já está na editora, chegou, está pronto. Parabéns. A semana que vem, pena que saiu bem nessa época do coronavírus aí, mas Mas semana que vem tem um online para gente trabalhar semana que aí. vem nós vamos começar a pré-venda, já está no Amazon e tudo, Benção. que é Deus e Você de A a Z. Eu fiz ali 23 princípios espirituais para você ter uma vida espiritual vitoriosa. Muito bom. E, Eu dei uma lida, tá excelente. Tá excelente. e também vendo você com tantos livros, porque quando você fez o primeiro livro, eu jamais imaginei que você ia escrever tantos livros, né? Uhum. Fala um pouquinho também desse desenvolvimento, porque foi uma migração para você também, né? Você não É, pensava em ser escritor, ou pensava? então, eu lembro a primeira vez que eu comecei a desenhar o esboço do primeiro livro, em 2014, Rumo ao Lugar Desejado, que muitas pessoas me desanimaram. Eu lembro que é o seguinte, eu escrevi Rumo ao Lugar Desejado e Dinheiro Emocional juntos, era um livro só. Aí um amigo meu que entendia na época de livro, o Roberto Navarro, falou assim para mim, Thiago, divide os livros, porque senão você vai botar dois conteúdos muito bons num livro só. Como eu não entendia nada de livro, peguei o conselho, segui o conselho de um profissional e dividi. Eu fiz Rumo ao Lugar Desejado é um livro, Dinheiro Emocional é outro livro. Dinheiro Emocional ia ser um capítulo do Rumo ao Lugar Desejado. Olha Aí aí, ó. Como que é bom a gente consultar com quem tem experiência, né? nessa peregrinação aqui na vida, se você não estiver escutando a Deus e mentores, conselheiros, dificilmente você vai para frente. Então, eu lancei os dois praticamente ao mesmo tempo. Eu lembro que eu botei o dinheiro emocional na mão de uma pessoa. Falei assim, o que você acha? Ela pegou e falou assim, isso nunca vai dar certo. E Meu devolveu Deus. o livro, não aceitou de presente. Devolveu. Eu fiquei em estado de choque. Eu falei, meu Deus, a pessoa nem quis pegar o livro. E Deus, assim, continuei insistindo, aperfeiçoando. Presta atenção. Não é porque o primeiro deu certo que eu parei de estudar. Até hoje eu estudo sobre como ser um escritor. Até hoje eu leio muitos livros. Até hoje eu consulto escritores. Por exemplo, quando eu estava escrevendo Especialista em Pessoas, eu liguei para um dos maiores escritores da Espanha, um homem chamado José Luis Navarro, é um novelista famosíssimo. E passei isso para chegar numa pessoa como essa, você sabe quanto custa de tempo, de investimento para você chegar. E eu passava horas no telefone com ele por semana, dele me ajudando a melhorar a minha narrativa. Isso já nesse livro, eu já sou best-seller desde o primeiro. Não dá para parar de estudar, Eduardo. Não dá para parar de reciclar. Não dá para parar de buscar a Deus e buscar conselho. Buscar a Deus e buscar conselho. Não se para no tempo. O mundo muda a cada uma semana, já mudou tudo. O que você sabia ontem já não está valendo hoje. Com exceção da Bíblia, que não muda. E esse é o dom que Deus te deu. Vamos dizer assim, que sorte, porque o que Deus te deu não tem reciclagem, né? É o mesmo estudo para sempre, né? Não dá para reciclar a Bíblia. Agora, Deus deu a multiforme sabedoria para pessoas diferentes. A gente está ensinando inteligência emocional, outros educação financeira, outros vida conjugal. Isso tudo tem reciclagem. Então, se você não estudar, se você não se preparar, a sua peregrinação fica sem rumo aqui na Terra. E o logos bíblico, Tiago, ele até não muda, mas as revelações mudam. E às vezes eu vejo hoje, né, pessoas pregando mensagens, jovens que estão chegando agora, né, estão aí tendo visibilidade no Brasil, pregando mensagens que eu preguei lá atrás, com um viés totalmente diferente, com uma visão totalmente diferente. O logos bíblico, ele realmente não muda, ele é sempre o mesmo, ali a interpretação A ótica literal da pode mudar, coisa, né? mas muda a visão de tempo, muda a visão cultural, e isso tudo influencia na interpretação bíblica. Na Bíblia é como um juiz, né? A formação, os conceitos, a família, tudo isso vai influenciar na forma que você vai enxergar as coisas. E o Espírito Santo também, que num momento ele te dá uma visão para aquilo que é necessário para o seu tempo, para o seu momento. E para outros, que estão em uma geração à frente, ele já dá outro tipo de visão. E eu acho que essa é a parte linda da Bíblia também. Eu não paro de buscar. Outro dia eu estava pregando um texto que eu preguei mais de 5 anos esse texto. E eu fui pregar ele de novo outro dia, e Deus me deu uma visão totalmente diferente do texto.
né? Que você fica pensando assim, onde é que eu estava, Deus? Que o Senhor não me mostrou isso. Que parte foi que eu perdi essa instrução? De tão rica que era a informação. Uhum. E o Logos bíblico ele realmente não muda, mas esse rema é quase Isso, igual, isso. é Claro. quase igual você na sua área de estudo, que tem que estar sempre reciclando. Agora, eu queria ouvir de você que fala muito sobre inteligência emocional, o que você acha desse acontecido com Abraão? Lá em Sodoma, ele vai ficar brigando com Deus e argumentando, usando todo o seu poder de retórica, de oratória, de argumentação, para falar, poxa, você vai destruir o justo com o ímpio? E se tiver 50 justos? E se tiver 40 justos? Uhum. E se tiver 10 justos? Mas quando Deus pede Isaac, ele fica em silêncio. Uhum. Isso é um sinal de sabedoria, de maturidade. Abraão amadureceu. O que acontece? Por que ele vai em silêncio para essa queda? Daí ele não argumenta como ele argumentou por Sodoma. Eu vou passar experiências que eu já passei com Deus, vou te dizer. Teve algumas experiências negativas que eu passei na vida que eu comecei a brigar com Deus. Deus, por quê? Deus, o que está acontecendo? Deus, socorre. Outras, eu passei simplesmente calado. Por quê? Tem coisas que você passa que você já entende que é Deus trabalhando em você. Você já está entendendo. Você não precisa brigar com Deus. Você não precisa discutir com Deus. Você já está entendendo que aquilo tem um propósito. Às vezes aquilo até uma colheita de algo lá de trás que você plantou, que Deus está te tratando agora. Ou é um propósito divino para te impulsionar para um destino profético. Então tem coisas que eu não discuti com Deus. Existiram várias provações que eu passei que eu não discuti. Outras eu falei, não, Deus, eu não quero. O que está acontecendo? Eu sou um justo diante de ti, tem misericórdia. Então, assim, eu acho que não é só questão de inteligência emocional. Eu acho que é questão de conhecer quem te coloca nessas provas. É conhecer quem te chamou para isso. Por isso que não dá para abandonar o quarto de oração. Não dá para abandonar essa vida de oração. Porque é ali que você conhece o jeito de Deus de trabalhar contigo. É muito importante você conhecer como Deus trabalhou com os outros, como ele trabalhou com Davi. É bom você ter esse histórico, como ele trabalhou com José. Mas tem coisas que Deus trabalha só contigo e isso você só descobre nessa vida de oração. Tiago, vendo por esse lado, então, nós vamos entender que a maior parte dos conflitos, dos conflitos internos das pessoas é a ausência de destino, né? Essa ausência de propósito, né? É Eu não não tenho conhecer dúvida. o seu propósito, não saber para onde está indo, nem qual é a sua recompensa. Deixa as pessoas cheias de conflito aí no caminho, né? Eu não tenho dúvida. Essa foi a palavra que Deus me confiou. Ensina as pessoas a descobrirem seu propósito, dê um destino. Não é que o destino está em mim, eu passo para elas. É que, através do conhecimento bíblico, eu consigo fazer com que elas descubram o seu destino em Deus. Porque tanto o propósito quanto o destino está em Deus, não está nem em mim nem em você. Exato. Né? A gente tem que entender isso. Só que você pode ajudar as pessoas a se comunicarem com Deus de uma forma, a buscarem Deus de uma forma, a buscar a instrução bíblica de uma forma que facilite essa descoberta. Porque tem gente que passou a vida toda e não descobriu seu propósito, e estava lá escondido em Deus. Tem gente que passou a vida toda e não descobriu seu destino profético, estava lá escondido em Deus. Por exemplo, uma das formas de você descobrir seu destino profético é se expor em ambientes proféticos. Se eu não vou assistir sua pregação, se eu não vou numa conferência onde Deus está usando a pessoa tal para pregar, se eu não me exponho em ambiente, como é que eu vou descobrir destinos proféticos se eu não estou em ambientes proféticos? Isso é, sabe, só uma dica pequena. Tem gente que fala assim, se Deus quiser, fala comigo aqui. Não é bem assim que funciona, não. Entendeu? Então, essa humildade, esse senso de busca precisa estar muito forte dentro da gente. Eu cresci assim, sempre indo atrás. Toda conferência, todo curso que eu pude fazer, eu investi muito na minha vida espiritual, nessa questão de cursos, conferências, seminários. Eu sempre fui fominha de tudo, sabe? Eu me lembro que lá em Belo Horizonte, o irmão do Cote, que é o irmão gêmeo dele, o Túlio Borges, né? Eles ensinam muito semelhante, ele e o Cote. Mas eu desenvolvi uma grande amizade de muitos anos com o Túlio. Rapaz, mas eu grudei no Túlio, mas eu devorava tudo, eu me alimentava, eu aprendia. E assim foi, né? Com todas as pessoas que eu admiro, Luciano Subirá e outros aí. Mas eu sempre fui de investir em mim, de investir nesses seminários, me expor a esses ambientes proféticos, me expor a esses ambientes de ensino, se é o que eu fui chamado para fazer, ensinar, e a minha recompensa está nisso. Eu tenho um foco de que nós nunca vimos tanta fome pela palavra como nós vamos ver
de agora em diante. Com certeza. Eu que venho da igreja aí de muito tempo também, lembro que as pessoas não tinham a capacidade que elas têm, nem o desejo de ouvir como elas têm hoje. Hoje você vai numa igreja pregar, você ministra 1 hora e meia, ninguém sai do lugar. Antigamente você falava 25 minutos e o pregador também não tinha muito o que falar, ele ficava torcendo para o tempo acabar rápido. Hoje nós temos mais conteúdo para liberar do que tempo para falar. Então, mudou muito, foi uma transição muito grande na vida da igreja. E eu sempre digo para as pessoas o seguinte, a fome pelo conhecimento vai se multiplicar. Eu digo que um dos 3 negócios trilionários do final dos tempos é a venda de conteúdo. Porque o próprio profeta Daniel escreveu o seguinte, ó, nos últimos dias a fome pelo conhecimento se multiplicará de maneira que os homens não se saciarão dele. E se você observar as pessoas que estão agora, no momento de crise agora, online, é quem vende infoproduto na área do conhecimento, na área do conteúdo. Ou seja, quem distribui conteúdo está vivendo a vida do mesmo jeito. Tem crise, não pegou, não. E pelo contrário, as pessoas têm mais tempo para estar na internet, têm mais tempo para olhar o conteúdo, então eles estão produzindo mais e vendendo mais. Então, a venda de conteúdo, e Daniel também falou o seguinte, uma coisa que eu acho que as pessoas têm que focar, você podia até comentar um pouquinho sobre isso, Daniel falou o seguinte, ó, nos últimos dias, as pessoas vão buscar se tornar mais sábias, ok? E elas vão correr de um lado para o outro atrás de sabedoria. E o que sempre me preocupa aqui não é o fato das pessoas quererem se tornar mais sábias, porque isso é bom, isso é uma bênção. Aliás, a Bíblia diz, se alguém quer sabedoria, peça a Deus. Ele vai dar essa sabedoria deliberadamente. Agora, o fato das pessoas correrem de um lado para o outro, isso me mostra que talvez as pessoas estejam perdidas, sem foco. Né? Como nesses dias de tanta informação, Thiago, a gente conseguir foco? Isso tem a ver com propósito. Por exemplo, o meu propósito de vida é treinar pessoas na área financeira, emocional e bíblica. Então, eu dificilmente vou assistir coisas ou ler coisas que não sejam ligadas a isso. Então, o foco ele é estabelecido pelo propósito. Se você não descobriu o seu propósito de vida ainda, fica muito difícil você dar foco nas coisas. Aí você ganha um dinheiro, não sabe onde investir, porque não tem propósito. Entra pessoas na sua vida, você não sabe se é um amigo, se é um inimigo, se é um amigo íntimo ou só um amigo necessário para você comer uma pizza sexta-feira, porque você não tem propósito, então você não sabe onde encaixar as pessoas na sua vida. Então, essa questão de propósito, ela define o foco, né? Ela define o foco. Então, é muito importante... Então, nós caímos no mesmo. Grande parte da crise humana é a falta do propósito, né? É a ausência do propósito. As pessoas que tiram a vida, que entram em depressão, que pensam em largar tudo, que abandonam suas famílias, que partem para atrocidades, pessoas que viram pessoas mais, que não eram, porque tem gente que já nasceu... só misericórdia. Mas as pessoas que vão se tornando são pessoas que não têm um propósito, entendeu? Então, por isso que eu bato muito nessa tecla, eu ensino muito sobre isso, porque eu sei que é uma das formas de resolver muitos problemas da vida. Inclusive, a gente pode trabalhar mais uma pergunta, porque daqui a pouco eu tenho que partir para aquele compromisso que eu te falei, mas eu quero deixar isso muito claro, sabe, Eduardo? Nessa peregrinação da vida, faça tudo com propósito. Abraão não saiu de Ur dos Caldeus sem uma voz que o guiava como um GPS. E quando ele chegou onde ele tinha que chegar, quando Deus colocou ele num lugar onde ele tinha que estar, o propósito foi revelado, ele conseguiu, inclusive, entregar o seu próprio filho. Deus não matou, mas ele conseguiu entregar no coração. Mas por quê? Porque o propósito faz você ir muito além do que as dificuldades, as barreiras e os medos do caminho. Uma coisa que tem que ressaltar aí, Tiago, é que quando Abraão deixa os moços lá no pé do monte, ele sobe com Isaac para o monte, ele leva a lenha, leva o fogo, Isaac vai carregando a lenha, né? As pessoas pensam que Abraão levou um bebezinho lá, né? Mas Isaac já era um rapaz e ele mesmo está carregando a lenha e ele está desconfiado, porque ele pergunta, pai, onde está o cordeiro? E Abraão diz, Deus proverá para si um cordeiro. Ou seja, Deus não vai prover para Abraão, Deus vai prover para si. É necessário que as pessoas entendam que a nossa caminhada está muito mais ligado ao que Deus quer do que ao que a gente precisa. O nosso destino está ligado à vontade de Deus, ao propósito que Deus tem conosco. Totalmente. E que isso, a minha caminhada, é uma caminhada para satisfazer a Deus e não a mim mesmo.
E quando eu conseguir entregar para Deus aquilo que Ele quer, eu vou estar satisfeito em tudo que eu sou, em tudo que eu tenho. E esse meu propósito vai começar a fazer sentido. Porque o propósito meio que perde o sentido se não é satisfazer a vontade de Deus. Porque eu entendo que o que vai levar as pessoas a reinarem com Cristo, na volta de Cristo, a estarem lá, é fazer a vontade de Deus. Descobrir essa vontade. Então, por buscar isso que intimidade, relacionamento. uma das coisas que eu falo é o seguinte: você não pode confundir propósito com um objetivo de vida, com uma missão de vida. O propósito sempre é divino. Por isso que não tem como Exato. você ter propósito e decepcionar Deus, porque Ele colocou o propósito. Agora, eu posso estabelecer uma missão de vida, um objetivo de vida humano. E aí, pode ou não entrar em conflito com a vontade de Deus, porque é humano. Agora, Exato. se você buscar o propósito divino na sua vida, esse descobrir o seu propósito, não é uma coisa que está em você, está em Deus. Você vai ter que buscar se descobrir também. Muita coisa começa a andar na sua vida e nessa caminhada aqui na Terra. Amém. Tiago, em vez de fazer uma última pergunta, deixa aí um conselho para os novos ministros, para as pessoas que estão começando agora. Qual conselho você daria antes da gente encerrar a nossa live? O maior conselho que eu posso dar é algo que você acabou de abordar. Nos últimos dias, a ciência vai se multiplicar, as pessoas vão buscar sabedoria. Eu não estou falando só do mercado de trabalho, mas estou falando também de ministério, de você ter conhecimento para poder guiar a sua própria vida. Eu estou programando escrever sobre liderança nos próximos anos, diretamente. Por quê? Porque ser líder hoje, Eduardo, não é mais uma questão de escolha. Eu não quero ser líder. Você não pode querer ser líder empresarial, líder ministerial, mas líder de si mesmo você vai ter que ser. Você vai ter que liderar suas emoções, liderar seus filhos, liderar suas finanças. Você vai ter que liderar sua casa. Né? Não tem jeito. Então, descubra seu propósito. Pague o preço para descobrir o seu propósito. Comece a viver o seu destino profético, aquilo que Deus vai te mostrar no futuro, porque isso vai fazer você não querer desistir no meio dessa crise, né? Inclusive, o título da conferência Destino esse ano é isso: não desista do seu futuro. Porque a gente nem sabia que essa crise ia vir quando a gente estabeleceu o nome. A gente lançou ano passado o nome desse ano. E parecia que era algo profético, né? Assim, não desista do que Deus te algo entregou. Profético, né? Não desista do que Deus te entregou. Não desiste do teu chamado. Não desiste da tua empresa. Não desiste do teu negócio. Deus vai usar essa crise para potencializar nossas vidas. Agora, isso vai acontecer através do conhecimento e da sabedoria. Não abrindo mão do profético, não abrindo mão do contato com o Espírito Santo, que é o mais importante, mas Deus vai usar muito o conhecimento e a sabedoria nesses últimos dias. Pessoal, essa live vai ficar salva aqui por 24 horas. Aperta nesse aviãozinho aí, ó, manda para os seus amigos, envia para todo mundo. Né? Pastor Tiago, muito obrigado. Obrigado, Pastor Eduardo. Obrigado por estar aí conosco. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, manda um abraço para a Janine aí, dá um beijão nos meninos. Deus te abençoe muito. Deus abençoe, querido. Paz. Amém. Paz.